Bem-vindos! Hoje nós vamos revelar os 4 segredos para reduzir a sua fome descompensada durante um tratamento de emagrecimento. Porque é o seguinte, muitas vezes você sabe que quer emagrecer, tem o cardápio na mão, né? Muitas vezes de um acompanhamento nutricional mesmo, mas no dia a dia é aquela fome de leão que você quer comer tudo que vê pela frente. Muitas vezes ali no período da tarde ou à noite, fome noturna é muito comum, aquela vontade de comer o tempo todo. Então hoje nós vamos falar sobre fome e quais são os segredos para reduzir essa fome descompensada, que não é normal. Vamos lá, doutor Cristiano? Vamos embora, vamos em frente. A primeira pergunta que eu quero fazer para o doutor Cristiano é o seguinte: doutor, as pessoas querem perder peso, querem seguir um plano alimentar, mas elas têm fome o tempo todo. Para começar esse assunto, o que é fome, da forma fisiológica mesmo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que fome é algo essencial para a sobrevivência, né? Então todo mundo consegue intuitivamente já saber disso, né? Se o ser humano não tivesse o mecanismo da fome ou qualquer outro ser, né, do reino animal, como nós somos do reino animal, né? Nós não buscaríamos a nutrição e morreríamos, né? De inanição. Então a fome é essa sensação. Normalmente ela deveria ser fisiológica, ou seja, ela deve acontecer nas horas e nos momentos adequados, né? A sensação que se sente quando o organismo necessita de uma reposição nutricional. Então, quando o organismo sente que ele precisa absorver nutrientes do meio. Nós sabemos que o nosso corpo não é autossuficiente. Ele, o tempo todo, ele tem um processo de autodestruição e autorreforma. Então, nosso corpo, ao mesmo tempo, ele está eliminando elementos para o meio ambiente das diversas formas, né? Nós perdemos água para o meio ambiente, transpirando, respirando, nós perdemos elementos através das fezes, da urina, da própria respiração. Então, nós estamos trocando elementos com o ambiente o tempo inteiro. Então, perdemos elementos, consequentemente, precisamos também absorver elementos essenciais para a nossa sobrevivência. E o mecanismo que promove esse desejo pelo alimento, que é de onde nós extraímos os nutrientes necessários para toda a engrenagem de funcionamento do nosso corpo, tanto para o funcionamento, para a geração de energia, quanto para a construção do corpo, que está sendo continuamente, como eu já disse, destruído e reconstruído. Então, a fome é esse estímulo fisiológico e acontece por meio de moléculas, de substâncias bioquímicas que vão fazer a sinalização desse processo. Nós, naturalmente, já temos esse processo equilibrado, mas ao longo da vida, por más escolhas que nós vamos tomando, nós vamos provocando o desequilíbrio desse sensor, que seria o sensor de fome e saciedade. Então é normal sentirmos fome, mas precisa ser também rotina sentir saciedade. Quando nós falamos em fome fisiológica, nós falamos da grelina, né, doutor Cristiano? Um hormônio liberado ali no nosso estômago, né, quando o estômago está vazio também, e ele age diretamente no nosso cérebro ali, dando a sensação de fome, normal, ativando essa sensação para que você se alimente. O mecanismo perfeito que o doutor Cristiano acabou de explicar. Diferente disso é a fome emocional. É um transtorno, né? Que você come pela capacidade, você está comendo, consumindo alimentos por compensação. Mas esse não é o nosso tema de hoje, mas existem esses dois tipos de fome. E a fome emocional, na verdade, não é uma fome verdadeira. Né? A gente até chama de fome emocional, mas ela, na verdade, não é fome. Ela é uma questão psicogênica, uma tentativa de compensação psicogênica. É como se fosse um vício. Ela está na mesma categoria de todos os outros vícios. O vício por álcool, o vício por drogas. Ela tem uma questão psicogênica por trás que vai além só da questão fisiológica. E um dos grandes inimigos do emagrecimento, do magra para sempre, é essa fome constante, essa fome o tempo todo. E essa fome, ela não é a causa, né? Ela é consequência de alguns hábitos, de algumas deficiências. Essa que é a questão. Doutor Cristiano, qual é a relação da fome com os nossos hormônios? Tem relação? A relação é
intrínseca e estreita, total. Os nossos hormônios, eles controlam todos os nossos processos fisiológicos. Cada grupo de hormônios controla mais especificamente alguns processos e todos interagem entre si, eles são interdependentes. Então, existem hormônios que são mais específicos, inclusive, para o controle de fome e de saciedade. Nós precisamos lembrar que no nosso cérebro existe uma estrutura, lá bem no centro e na base do cérebro, uma estruturinha pequenininha, mas altamente importante, chamada hipotálamo. Nesse hipotálamo, nós temos vários núcleos, como se fossem aglomerados de células. Cada núcleo tem uma função de controlar uma parte importante da nossa fisiologia mais básica, daquilo que sustenta a nossa sobrevivência. Então, temos núcleos ali que controlam a fome e núcleos que controlam a saciedade. Como tudo na natureza anda de dupla, né? Tudo na natureza é duplo. Luz, escuridão, quente e frio, molhado e seco, tudo é duplo, né? Então, não é diferente nos nossos controles. Nós temos um controle para a fome e temos um controle para a saciedade. E esses controles, como eu já disse, eles vêm de fábrica regulados, bem ajustados, de forma que a fome é sinalizada nos momentos adequados e a saciedade também é ativada nos momentos adequados. E essa sinalização se dá por meio desses hormônios e também de substâncias chamadas de neurotransmissores, que, de certa forma, eu classificaria também como hormônios, porque eles têm esse efeito de sinalizar, como os hormônios têm. Então, essas substâncias sinalizam nesses centros para que a gente tenha fome na hora certa e saciedade na hora certa. O problema é que as nossas escolhas promovem a desregulação desses centros de controle. Perfeito. Então, mais uma vez, os hormônios estão aí envolvidos nessa fome e saciedade, nosso centro de controle do apetite. Doutor Cristiano, não é fácil não, quando a pessoa está com muita fome, ela pode estar completamente focada, mas ela começa um plano alimentar e fala mais alto que ela a vontade de comer tudo que vê pela frente. E por isso que é esse desespero. Esse desespero, muitas vezes, não é emocional, muitas vezes é hormonal. É descompensação de grelina, leptina, testosterona. Mas o que a gente tem que pensar é que nós não somos vítimas dos hormônios. As nossas atitudes, elas vêm e podem regular tudo isso. Porém, para que você vire o jogo, né? Para que a sua fome reduza, você primeiro tem que mudar os seus hábitos. E aí, então, com a mudança de hábitos, com o tempo disso acontecendo, você vai conseguir regular a sua fome. Doutor Cristiano, vamos revelar esses 4 segredos para não sentir mais fome descontrolada? Eu quero que esse pessoal saia daqui sabendo o que fazer, sabendo pelo menos algumas ações para reduzir essa fome o tempo todo. Vamos revelar esses 4 segredos aqui para o pessoal? Vamos revelar os 4 segredos aí, 4 dos segredos que são importantíssimos aí para o reajuste, o rebalanço desse desajuste dos centros de saciedade e fome, né? O primeiro deles é sobre qualidade. Eu e o Dr. Cristiano, a gente está sempre batendo na tecla da qualidade dos alimentos. Nós sabemos que a natureza tem tudo de melhor para nós. Hoje em dia, doutor Cristiano, o pessoal está com medo de comer couve, porque dá problema na tireoide. O assunto é esse. O pessoal está com medo de comer batata, porque é carboidrato. Mas ninguém tem medo de consumir aditivos alimentares e industrializados. Então, a questão é que mudou-se muito essa sensação do que é saudável. A pessoa muitas vezes escolhe um produto diet no lugar de consumir um produto natural, uma banana, por exemplo. Estou dando alguns exemplos aqui. E muitas vezes se esquece da qualidade dos macro e dos micronutrientes. E principalmente, quando nós falamos nesse primeiro segredo, em qualidade do que se consome, pessoas muito na caloria. Eu vejo muito ali no supermercado. Quando eu vou no mercado e a pessoa tá ali comprando iogurte, sabe, doutor? Aí a pessoa vai para comprar um iogurte, a primeira coisa que ela olha atrás é para ver assim, quantas calorias tem esse? Ah, tem um iogurte lá de 30 calorias. E tem um outro iogurte lá que tem 100 calorias.
mas ela não se importa com a cor do iogurte, com a composição do iogurte, ela se importa basicamente com a caloria do iogurte. E ela enche o seu Exatamente. carrinho no mercado com produtos light, diet, e muitas vezes a combinação dos alimentos que ela consome em cada refeição pauta-se por calorias e não por índice glicêmico. E não sei se o pessoal sabe o que é índice glicêmico. Índice glicêmico é um dos grandes segredos de uma alimentação para emagrecimento. Nutri, você falou algo extremamente importante. Quando as pessoas focam em calorias, elas esquecem de todo o resto, que é o importante de fato. As calorias, elas são irrelevantes quando você considera os fatores verdadeiros. Elas se tornam irrelevantes. Por quê? Porque uma caloria não quer dizer nada, ela pode te emagrecer ou te engordar. Depende da fonte dessa caloria. Então, o que define se você engorda ou emagrece não tem a ver com soma de caloria. Isso é um raciocínio ultrapassado, que não tem base científica verdadeira. Os estudos que falam, que corroboram esses fatos, quando são lidos à luz da inteligência, à luz do raciocínio, eles não passam nem no primeiro crivo grosseiro de uma análise mais grosseira que se possa fazer desses estudos. Então, na verdade, não existe base científica para a contagem calórica. A contagem calórica foi uma conveniência, inclusive algo muito conveniente à indústria alimentícia, que faz com que as pessoas adquiram produtos de baixa caloria, achando que estão fazendo grande coisa pela sua saúde, quando, na verdade, muitas vezes estão levando para casa produtos repletos de substâncias químicas e produtos que, inclusive, são obesogênicos. Esses dias para trás saiu um estudo mostrando a importância do consumo de adoçante no aumento dos cânceres relacionados à obesidade. Então a pessoa está consumindo um alimento zero caloria, que ela tem certeza que vai emagrecer, e que, na verdade, aumenta o risco de obesidade, de diabetes e, inclusive, de cânceres relacionados à obesidade. Isso ninguém fala. E as pessoas ficam aí contando caloria, perdendo tempo, perdendo a chance de emagrecer, consumindo produtos caros, muitas vezes sem sabor, com sabor ruim, muitas vezes, e, além de tudo, ainda engordando, porque elas estão consumindo produtos que elas acham que vão emagrecer, quando, na verdade, vão engordar. Então, isso é conveniente só para um lado. É conveniente para a indústria alimentícia. É ótimo, porque aí eles vendem esses produtos para as pessoas. Mas as pessoas não se preocupam com a qualidade do que está ali dentro. Então, você deu o exemplo do iogurte, por exemplo. Se eu comparar um iogurte zero caloria ou de baixa caloria com iogurte natural, o iogurte natural vai ter mais caloria, obviamente. Mas o iogurte natural, ele tem uma composição extremamente superior a qualquer iogurte de zero caloria ou de baixa caloria. Não dá nem para comparar. Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui, que não é o objetivo desta live. Mas, e aí as pessoas vão lá e vão direto para o iogurte de baixa caloria e deixam o iogurte natural para trás. O iogurte natural, que esse sim, tendo mais calorias, poderia promover uma série de transformações no organismo dessa pessoa, não sozinho, é claro, a gente não está falando que ninguém vai emagrecer aqui tomando iogurte natural simplesmente, mas eu estou dando um exemplo, porque é um conjunto, né? A gente fala que é uma orquestra de vários instrumentos. Esse aí seria um dos instrumentos da orquestra, né? Então, esse iogurte poderia aí melhorar a flora intestinal dessa pessoa. Esse iogurte tem quantidades de gorduras do bem, que promovem saciedade. Vai estimular hormônios de saciedade, ajudar a regular o centro de controle de fome e saciedade, como nós estamos falando aqui. Ele tem um índice glicêmico mais baixo. Ah, mas o outro é zero caloria, não tem nem açúcar. Mas o adoçante estimula a insulina, que é o verdadeiro problema. Ele se comporta como um alimento de alto índice glicêmico. E aí ele vai descompensar os seus hormônios e fazer com que essa descompensação hormonal produza gordura no seu corpo, mesmo que ele não tenha gordura nele. Olha os paradoxos aí que as pessoas nem imaginam que existe. Então, voltamos à questão do índice glicêmico. Uma das coisas mais importantes quando se diz respeito ao controle de fome
e controle de saciedade é focar no índice glicêmico da alimentação como toda. Aí eu não falo nem dos alimentos individualmente, mas do conjunto, é o que você fala, né, Nutri? O importante é a combinação alimentar, porque de repente um alimento que tem um índice glicêmico um pouco mais alto, dependendo do preparo do alimento, da combinação dele, o índice glicêmico dele pode diminuir. Então, é o conjunto da obra, mais uma vez, que nós sempre falamos, é que define o resultado final. Então, a qualidade dos alimentos, a qualidade nutricional, que tem pouco a ver com as calorias e muito a ver com a composição, com os ingredientes daquele alimento, se ele tem toxinas ou não tem toxinas, aditivos ou não tem aditivos, se ele tem nutrientes ou não tem nutrientes, que tipo de nutriente ele tem, se ele tem nutrientes ou antinutrientes, que nós temos antinutrientes também, que fazem o contrário dos nutrientes. Eles perturbam o funcionamento do nosso corpo, inclusive desajustando o centro de controle da fome e saciedade. Então, o índice glicêmico aí é uma chave importante, sim, é um dos segredos para o controle da fome e saciedade. Você sabe, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui só para vocês começarem a praticar. Muda o jogo o índice glicêmico, por exemplo, fruta desidratada. Se você consumiu uma uva natural, é muito diferente de consumir uma uva desidratada. Quando você desidrata a uva passa. A uva passas é completamente diferente de uma uva normal. Quando você desidrata o alimento, então desidrata a uva, você concentra a frutose. Então o índice glicêmico da uva passa é muito maior do que a da uva normal. E a uva, fruta normal, ela tem mais líquido, né? Então toda essa fruta que tem fibra, que tem líquido, a digestão vai ser mais lenta, o índice glicêmico menor. Isso a gente fala também dos sucos, né? Por exemplo, um suco de laranja é completamente diferente de uma laranja. Quando você chupa uma laranja com bagaço, é médio índice glicêmico. Quando você toma um copo de suco de laranja, tem alto índice glicêmico, que prejudica muito seu emagrecimento e sua fome. Então, esse já é um exemplo aí para vocês seguirem. O segredo número 2 é um segredo muito básico, que muitas vezes tudo isso aqui para nós não é segredo, mas você não aplica todos os dias. O segredo número 2 é sobre hidratação. No inverno, ou às vezes até no verão, a gente esquece de tomar água. Muitas vezes, a nossa fome o tempo todo é falta de hidratação. Nós temos lá no nosso centro do cérebro, né, no hipotálamo, onde o Dr. Cristiano falou, o centro da fome e da sede. Muitas vezes, esses sinais, toda hora de vontade de comer o tempo todo, é o seu corpo pedindo água, porque a gente precisa de água. Então, tenha a frequência da hidratação. Comece de manhã, tome sempre água. Sempre você tem que pensar, mais ou menos, né, de 25 a 35 ml de água por quilo de peso. É a quantidade de água que você deve consumir. A gente bate nessa tecla porque é uma tecla básica que a gente esquece no dia a dia. Então, coloca a sua garrafinha, se hidrate, senão as coisas não acontecem. Você vai sentir fome o tempo inteiro e compulsiva. Então, esse é o segredo número 2. No segredo número 3 e 4, você vai se surpreender, porque não é sobre excesso, é sobre falta. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos com muita fome e ganhando peso, porque está sobrando, comendo demais. E muitas vezes está faltando, porque obesidade é igual a desnutrição. Então, doutor Cristiano, revela pra gente o que tem a ver, né? O segredo número 3, nós vamos falar de uma deficiência de um mineral. Um mineral que tem tudo a ver com a fome. E a gente vai explicar alguns sintomas aí. Como é que funciona, doutor? Esse é um preceito muito importante que a gente frisa, né, Nutri? Que a obesidade ela só é pensada em termos de excesso alimentar, excessos alimentares. A pessoa que está obesa, ela come demais. Esse é um pensamento tão simplista quanto é o pensamento da soma das calorias. É um pensamento raso que tangencia a superfície do conhecimento verdadeiro. Né? Acho que nem tangenciar, ele não tangencia. Né? Então, o que é a verdadeira causa da obesidade? É desnutrição. A obesidade trata-se muito mais da deficiência nutricional do que do excesso nutricional. O que acontece na obesidade é uma má qualidade nutricional muito mais do que um excesso de alimentação. O excesso ele pode até acontecer como consequência do desajuste provocado pela deficiência nutricional. Então, um indivíduo que tem uma deficiência de nutrientes, ele começa a ter sinalização exagerada de fome.
e até uma coisa inteligente do corpo. Por que o corpo sinaliza o excesso de fome o tempo todo? Porque essa pessoa está cronicamente deficiente. Apesar de estar comendo muito, mas ela está comendo mal. Ela come mal, ela não repõe essa deficiência nutricional, o corpo não sinaliza saciedade. Isso é muito lógico de pensar. Então, essa pessoa come muito porque come mal e não o contrário. Ela está com uma alimentação pobre nutricionalmente, mesmo que seja a quantidade grande. E muitas vezes nem a quantidade é tão grande assim. Muitas vezes essa pessoa está com metabolismo deturpado, nem está comendo tanto, mas está comendo errado, está comendo uma qualidade nutricional ruim, está com cheio de o carrinho do supermercado tem muito mais diet light zero do que nutrientes, né? Ele está preocupado com as calorias, não está preocupado com os nutrientes do que ele come. Ele quer comer baixa caloria, não quer comer alimento nutritivo. E aí a fome só aumenta. Quanto mais dieta faz, mais fome tem. Quanto mais dieta faz, mais baixo o metabolismo fica, mais fácil de engordar, mais difícil de emagrecer. Olha o tamanho da tragédia, do problema aí, né? Isso tem solução. Mas a solução não é simplesmente comendo menos ou comendo menos caloria. Porque quando essa pessoa passa a comer menos caloria, ela se desnutre ainda mais, porque ela continua não considerando a qualidade alimentar e começa a considerar só quantidade pura e simples, sem raciocinar em mais nada. Então, voltamos para a deficiência, uma das múltiplas deficiências que causam esse desajuste. Aí nós vamos falar de duas aqui, né, Nutra? Então, a Sabe, 3 primeira é já 4, deficiência né? que são é o item 3 e 4 aí. Então, o item 3, a deficiência de magnésio. Magnésio, mineral fundamental para a saúde do nosso corpo. É o quarto mineral mais frequente do nosso corpo. Né? Os dois mais frequentes é o sódio e o potássio. Em segundo lugar, o cálcio. Aliás, em terceiro lugar, o cálcio. E em quarto lugar, o magnésio. O magnésio ele está envolvido com os processos mais importantes do nosso corpo. Ele está envolvido com a geração de energia, então as moléculas de energia precisam de magnésio para funcionar. Ele está envolvido com o metabolismo do nosso código genético, do nosso DNA, a duplicação do DNA, a manutenção do DNA, que é fundamental para a nossa existência. O DNA ele guarda toda a informação genética que permite que o nosso corpo funcione perfeitamente e seja construído, né? E o magnésio tem a ver com o controle da pressão arterial e tem a ver com um mecanismo muito importante, que é o controle da ação da insulina. Então, a insulina, como todo hormônio, para agir, ela precisa se ligar ao seu receptor. É o mecanismo chave-fechadura. Uma chave sozinha não tem utilidade nenhuma, mas uma chave que se conecta à sua fechadura, ela abre a porta. Então, a insulina é a mesma coisa. O pâncreas libera a insulina na circulação, ela é fundamental para a nossa saúde, nas quantidades corretas, em equilíbrio. Ela vai se ligar nos receptores que ficam na superfície da membrana das células. Para quê? Para abrir os canais para que essas células possam absorver a glicose que está na corrente sanguínea, que está no meio extracelular. Então, as células precisam receber glicose, mas essa glicose não entra na célula do nada. Existem portões nessa célula que precisam ser abertos. E esses portões são abertos pela chave hormonal conhecida como insulina. Ótimo. Isso é o funcionamento perfeito. Mas nós precisamos entender que dentro desse mecanismo da fechadura, onde a insulina se liga, existe a molécula de magnésio lá dentro. E quando esse indivíduo está deficiente em magnésio, essa fechadura não funciona direito. E aí nós temos origem, o início de um dos processos mais importantes para a geração da obesidade, para a geração do excesso de peso, para a geração do excesso de acúmulo de gordura no corpo e do bloqueio da queima de gordura no corpo, que é o processo hormonal chamado de resistência insulínica. É uma dos defeitos, é um dos defeitos hormonais, dos desequilíbrios hormonais que caracterizam obesidade, que caracterizam sobrepeso, diabetes tipo 2, pressão alta,
triglicérides alto, fígado gorduroso, síndrome de ovários policísticos, colesterol alterado, ácido úrico alterado e por aí vai, né? Doenças cardiovasculares, vários cânceres estão relacionados com a resistência insulínica, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo, intestino e entre outros. Então, olha a importância dessa fechadura, que é o receptor de insulina. Para que ele funcione bem, precisa de magnésio. E aí a gente entra num círculo vicioso. Por quê? À medida que a pessoa está deficiente de magnésio, a fechadura não funciona bem, essa fechadura que é o receptor de insulina. E o receptor de insulina, ele não só abre, é uma fechadura que não só abre o portão para que a glicose entre dentro da célula, como ele abre também o portão para que o magnésio, o próprio magnésio, entre dentro da célula. Então, essa deficiência começa a se retroalimentar, provocando um ciclo vicioso em que a deficiência gera mais deficiência ainda. Essa pessoa começa a perder magnésio, vai saindo pela urina. Então, além dela já estar deficiente, porque ela não está ingerindo magnésio suficiente, porque a alimentação dela é pobre, ela só pensa em caloria, ela não pensa na quantidade de magnésio dos alimentos que ela está consumindo, aí ela ainda começa a eliminar mais magnésio, o que piora o mecanismo, esse receptor vai ficando cada vez mais insensível, vai funcionando cada vez pior, a resistência insulínica aumenta cada vez mais, com isso o pâncreas tem que produzir mais insulina para tentar compensar, e aí esse indivíduo vira um armazenador de gordura crônico. E não queima gordura, mas nem por decreto. Faça a restrição calórica que queira fazer, porque os hormônios estão desajustados. Então, todo esse processo é dependente de magnésio. É um dos itens, não quer dizer que só o magnésio, mas o magnésio é um dos itens importantíssimos. E existem estudos, quando são bem feitos, porque a gente tem que lembrar, pessoal, que nem todo estudo é bem feito. Existem muitos estudos que não provam nada porque foram mal feitos. Então, se eu fizer um estudo em que eu dou uma gota d'água para uma pessoa com sede, eu vou concluir no final que uma gota d'água não mata a sede. Aí pode ser que na conclusão, equivocadamente, eu diga lá que água não mata a sede. Isso acontece em ciência. Então o indivíduo, ele não explica que é uma gota d'água que não mata a sede, ele fala água não mata a sede. Então tem estudos que falam que o magnésio não melhora. Mas por quê? As doses que foram dadas de magnésio foram doses baixíssimas, quantidades insuficientes para gerar impacto. Realmente o estudo não mostra resultado. Mas os estudos que são bem feitos, com doses adequadas, que fazem um segmento correto, mostram redução de obesidade, redução de diabetes tipo 2, pressão alta e todos esses componentes da síndrome metabólica que tem a ver com a resistência insulínica. Não é por acaso. O magnésio está lá na fechadura, né, da insulina. Olha como que isso é importante. Então, os benefícios do magnésio vão além ainda dessa questão da ativação metabólica, né? Ele melhora o sono, ele é um ótimo antiarritmogênico, ou seja, ele previne arritmias cardíacas. Então, para o coração funcionar bem, precisa de magnésio. Ele previne cãibras, tem muita gente com cãibra aí, por quê? Deficiência de magnésio. Previne pressão alta, ajuda na recuperação muscular, auxilia no controle da glicose, pelo óbvio motivo que ele auxilia na ação da insulina. Agora, muita gente fala assim, mas espera aí, eu fiz um exame lá de magnésio e deu normal. E aí está uma grande coisa, o magnésio é um mineral que fica muito mais dentro das células do que fora. Quando você dosa o magnésio na sua corrente sanguínea, você está medindo o magnésio que está fora da célula. Então, para que o magnésio fora da célula seja baixo, você tem que ter uma deficiência absurdamente elevada. Então, muito antes disso, muito antes de ter essa deficiência exagerada, absurda, você já está deficiente, mas muitas vezes já está deficiente, mas o seu nível sanguíneo de magnésio ainda está normal, dentro do normal. Mas não, os seus estoques de magnésio não estão normais. Então há uma diferença muito grande entre ter níveis normais de magnésio no sangue e entre ter verdadeiramente uma quantidade de magnésio normal no corpo, que é em torno de 28 gramas de magnésio que nós temos que ter em todo o corpo. 60% a 70% está no esqueleto,
está nos nossos ossos, e o restante está nos nossos músculos. Só uma pequena parcela está na nossa corrente sanguínea. Por isso que a dosagem sanguínea do magnésio representa muito pouco. A não ser num exame específico que a gente faz, que é muito raro ser feito. Muitas vezes os planos nem cobrem, que é uma dosagem de magnésio, que a gente chama de magnésio eritrocitário. Mas aí isso é um exame mais específico, que não é feito na rotina. O magnésio normalmente é dosado no plasma sanguíneo, e esse aí não serve de parâmetro para a maioria dos casos de deficiência. Amor, outra coisa que a gente tem que lembrar, e quando nós falamos aqui de magnésio, nós não estamos orientando ninguém a suplementar magnésio. Cada um pode conversar com o seu médico e pedir o exame para ver os níveis de magnésio e falar com o seu médico os tipos de magnésio. Não adianta nada você ir lá na farmácia, comprar um suplemento de magnésio e tomar por sua conta. Isso não resolve. Existem tipos, existem dosagens, existem pessoas que precisam. E antes de mais nada, nós estamos falando aqui de fontes naturais de magnésio, que depois eu vou contar para vocês também. Só para falar que as nossas lives são informativas para que você sempre fale com o seu médico e tenha a sua prescrição individualizada. Perfeito, isso mesmo. Aqui nós não estamos prescrevendo magnésio, estamos explicando a importância dele. E estamos falando muito mais do magnésio alimentar do que de suplementação. A suplementação pode ser interessante, sim, em muitos casos, mas aí precisa ser feita de forma orientada pelo seu médico ou pela sua nutricionista. Lembrando agora da quarta chave, né, que é quando a gente fala do cromo. O cromo, esse outro mineral importantíssimo, né, doutor Cristiano, que também a gente pode encontrar nos alimentos. O cromo é um mineral essencial e participam diversas reações e processos químicos no nosso organismo. Ele está relacionado diretamente com a metabolização dos macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura. E muitas vezes o excesso de fome o tempo todo, tem a ver com o cromo também. A ação do cromo é relacionada com o carboidrato, né? Com o mecanismo da insulina. E para que serve o cromo, né? O doutor Cristiano falou sobre o magnésio, mas é importante a gente entender sobre o cromo também. Ele ajuda a reduzir aí os níveis de colesterol ruim, que é o LDL, ajuda também na parte do seu humor, nos sintomas de TPM, a questão da depressão também pode ser uma deficiência de cromo, um dos sintomas, fadiga, cansaço, a questão de ganho de massa muscular também, a gente tem que dosar o cromo, quem tem diabetes tipo 2 e também a parte da fome, que é o mais importante. Esse mineral, ele é fundamental, ele é encontrado em muitos alimentos, mas muitas pessoas têm deficiência dele e precisam procurar o seu médico para suplementar, para melhorar essa questão da fome também. Uma boa razão para consumir bastante alimento rico em cromo, né, doutor Cristiano? É realmente tirar muito a fome e evitar os sintomas, né, de fadiga, mau humor, que estão aí na rotina de muitas pessoas, né? Doutor Cristiano, outra coisa interessante a gente explicar, né, é quando um mineral está em baixa, a gente tem baixa do mineral. Muitas vezes a gente não fala de mineral, né? Ninguém fala muito de magnésio, de cromo, né? Muito menos desses minerais no controle do apetite e da saciedade, da fome e da saciedade. Quando acontece uma carência do cromo, o organismo entende, né, que a gente precisa consumir mais alimentos e ter mais glicose aí suficiente na circulação. Ele tem direta ligação com a fome e a vontade de comer carboidratos, pães, doces, massas. Então, aquela pessoa que tem vontade descontrolada por muito açúcar e também a pessoa que acumula muita gordura na região do abdômen, ela pode estar com uma deficiência de cromo. Então, olha que interessante a gente pensar sobre isso, né? Ah, Nutri, mas como eu vou saber se eu estou com deficiência de cromo? Ponto número 1. Presta atenção se você tem fome o tempo todo. Acabou de almoçar, tô com fome de novo. Chego em casa desesperada de fome. Algum desses 4 segredos estão faltando aí. E não custa nada. Ou vários deles, né, Nutri? Ou vários deles, ou até todos. Todos eles, né? Ou todos eles. Provavelmente, né, doutor? E o cromo,
e o magnésio é fácil da gente encontrar nos alimentos. A questão é, muitas vezes a gente consome um dia, no outro a gente esquece, porque a questão da alimentação é a soma da sua vida, é a soma do que você faz na maior parte dos dias, não é a soma da exceção. Então, para que você tenha uma dose de minerais bons, de cromo, de magnésio, você tem que todos os dias da sua vida ter nutrientes. E muitas vezes a gente passa um dia ali, comeu um pão, ou comeu só arroz e macarrão. Não tem cor nesse dia, não tem minerais, né? Por isso que a gente quer abrir os olhos aí de quem está nos ouvindo para prestar atenção na alimentação do dia a dia. Muitas vezes você se dedica tanto ao trabalho, mas come em qualquer lugar, come qualquer coisa só para encher a barriga ali, né? E aí depois a fome vem, a consequência vem, a conta chega. E essa Né? conexão, né, Nutri, que você falou, agora que você terminou, falou do cromo, né? Aí eu quero amarrar, porque eu expliquei sobre a resistência insulínica, sobre a ação da insulina, mas muitas pessoas podem perguntar, mas o que isso tem a ver com o controle da fome e da saciedade? O que acontece? Quando um indivíduo desenvolve resistência insulínica, ele começa a produzir níveis alarmantes de insulina, níveis excessivos. Então, já disse, a insulina é fundamental para a saúde, para a sobrevivência do corpo, é um hormônio vital. Mas em excesso, ele começa a gerar problemas. E esse excesso de insulina, com essa resistência insulínica, promove, eu não vou entrar em detalhes no mecanismo aqui, mas promove uma insensibilidade dos centros da saciedade. Então, a sinalização de saciedade nesse centro hipotalâmico começa a ficar ruim. Moléculas como a leptina, que tem a função de sinalizar a saciedade, essa sinalização começa a ficar insensível. É como se os receptores da leptina, a fechadura da leptina, né? A leptina também é uma chave, é um hormônio, né? Começa a ficar insensível. Então, esse indivíduo, muitas vezes, ele tem até leptina demais. É o mesmo caso da insulina, ele tem até leptina demais, no indivíduo que está obeso. Ele fala assim, mas leptina demais, ele não tinha que sinalizar mais saciedade? Só que não, porque a sinalização depende da fechadura. Não basta eu ter um molho de 10 chaves, de 10 cópias de chaves, se nenhuma funciona, se nenhuma entra na fechadura. Então, essa pessoa começa até a produzir leptina demais, mas essa leptina não consegue agir. Por quê? Porque a resistência insulínica interfere, um hormônio interfere no outro. Então, a resistência insulínica promove uma insensibilidade da sinalização de saciedade. Essa pessoa não consegue mais sentir saciedade. Ela come e continua tendo fome. Come e continua tendo fome. Por quê? Porque ela está desnutrida, porque ela está comendo alimentos com baixa qualidade nutricional. Esses hormônios entram em desequilíbrio, a sinalização de saciedade começa a ficar desregulada, e aí a pessoa começa a ter uma hipersinalização de fome e uma baixa sinalização de saciedade. Um desequilíbrio hormonal e, ao mesmo tempo, uma insensibilidade aos hormônios da saciedade. Olha que cenário. E as pessoas que estão acima do peso, praticamente todas têm esse problema. Aham. Independente de fazerem exames para verificar isso, não existe um exame específico que verifica isso. Isso são estudos que têm que ser feitos dentro de laboratórios, de universidades, né? Para você ver com detalhes. No dia a dia não dá para você fazer um exame e constatar isso, mas o que se verifica nos estudos é que as pessoas obesas e com sobrepeso têm essa sinalização prejudicada. Por quê? A base é a resistência insulínica. Por isso que você falou lá do índice glicêmico da alimentação, por isso que nós falamos aqui do magnésio, do cromo, está tudo interligado. Então agora a gente amarra, né, toda essa questão da insulina, por que o descontrole insulínico, além de gerar a captação de gordura pelas células que vão armazenando gordura, elas começam a virar captadoras de gordura, elas vão puxando gordura e guardando, a gordura que era para ir embora, ser queimada, ela começa a ser só armazenada, só retida no corpo. E o indivíduo vai engordando. Além desse efeito da insulina, a insulina também promove a desregulação dos hormônios sacietógenos. Olha que bagunça metabólica e de sinalização hormonal. E aí, doutor Cristiane, a boa notícia é que para você que está nos escutando agora, existe sim a possibilidade de você reduzir essa fome descontrolada, aplicando na sua prática estes 4 segredinhos, que através de alimentos simples que tem na natureza, consumidos de formas
periódica, você consegue sim melhorar muito seus níveis de magnésio e de cromo. E agora eu vou ensinar para vocês uma prática. Porque, doutor Cristiano, quem nos segue aqui já sabe, né? A gente adora a companhia do pessoal, mas a gente adora que eles apliquem e nos contem o resultado. A gente quer ver resultado. É assistir e aplicar, assistir e aplicar. Coisas tão simples que a gente fala aqui de forma pública, né? Mas que transformam a sua vida. Acredite, um pouquinho cada dia você vai construir sua saúde. E aí, doutor Cristiano, estes 4 segredos, eu vou fazer um resuminho deles aqui para dar uma prática hoje para o pessoal. Podemos ir para a prática? Podemos. Lembrando que a gente fala aqui do reajuste hormonal através da alimentação e não através de reposição hormonal, tá, pessoal? Sempre, né? Tudo que nós falamos aqui são aulas informativas para que você tenha conhecimento e sempre fale com o seu médico de forma individualizada, né? Não são recomendações individualizadas. Então, vamos lá. Chave número 1, conhecer índice glicêmico dos alimentos. Sempre consumir os alimentos de forma íntegra é a melhor dica para acertar no índice glicêmico. Então, nunca consumir a fruta em forma de suco, a fruta desidratada, sempre consumir os alimentos in natura. É a melhor forma de se consumir os alimentos. Ponto número 2, atenção à hidratação. Quem toma pouca água tem fome o tempo todo, é mais ansiosa, é mais compulsiva. Coloca sua garrafinha do lado aí, cuida de você para que você melhore este segundo segredo. Aplica, é super fácil. Número 3 e 4, Dr. Cristiano explicou a deficiência do magnésio e do cromo. São 2 minerais que, por exemplo, vegetal verde escuro é riquíssimo em magnésio. Mas será que você consome vegetal verde escuro todos os dias, pelo menos uma vez ao dia? É necessário consumir vegetais verdes escuros todo dia. Então, um brócolis ou uma couve ou algum vegetal verde escuro que você tem aí na sua cidade, né? Fácil aí na estação, todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Você já consome uma boa dose de magnésio. Já o cromo também tem alimentos riquíssimos, né? O frango, por exemplo, é um alimento rico em cromo. O alho também é riquíssimo. Você sabe, doutor Cristiano, que cada 100 gramas de alho tem 60 microgramas de cromo? Que maravilha, hein? É riquíssimo, o alho é muito rico em cromo. O feijão também é rico em cromo, os ovos, a banana. Então, são alimentos ricos em cromo. Lembrando, para que você tenha uma absorção do cromo, você precisa também de fontes de vitamina C. E outro dia a gente pode falar aí sobre a vitamina C também, que potencializa a absorção do cromo no nosso organismo. Então, sempre é importante consumir as frutas cítricas, que são ricas em vitamina C. Sobre suplementar magnésio e cromo, a gente só precisa procurar a gente sempre precisa procurar um profissional de saúde para que ele faça a suplementação. Aqui você vai pensar, eu já faço o básico, que é através do alimento, porque se eu nem me alimento bem, eu fico pensando em suplementos. Vamos pensar, então, primeiro em mudar essa base e procurar um profissional de saúde, se for o caso aí de suplementação, né, doutor Cristiano? O básico bem feito funciona. Quem sabe hoje você sai daqui e coloca na sua vida todos os dias um vegetal verde escuro, todos os dias você consumir ovos uma vez ao dia, uma banana, que é riquíssima em cromo. Você já vai ter doses de magnésio, doses de cromo, de alimentos de baixo índice glicêmico. E alimentos simples de se conseguir, né? Não é alimento complicado que você tem que ir ali fazer uma busca, comprar algo especial. Não, coisa do dia a dia, porque os nutrientes estão em alimentos do dia a dia. Isso mesmo. Então, faça isso na sua vida, aplique estes 4 segredos para que você consiga viver melhor e reduzir essa fome. Porque não adianta se colocar a fome como culpada, né? Ela é uma consequência, ela não é a culpada de você não conseguir emagrecer. Não. Lembra disso, a fome ela é consequência da sua desregulação hormonal e metabólica, e não a causa. É quando a gente não entende o que vem primeiro, né, como diz, o que vem primeiro, a galinha ou o ovo. Quando nós não entendemos o que vem primeiro, nós julgamos como causa aquilo que é consequência, que começam erros na alimentação, erros no chamada dieta, né, que eu não gosto dessa palavra, mas erros
no plano alimentar. Por quê? Porque a pessoa acha que ela está engordando porque ela está comendo muito. E é o contrário. É porque ela engordou e está comendo mal que ela passou a comer muito. Ela promoveu uma desregulação sem querer, não é questão de ter culpa, não, mas sem querer e muitas vezes mal orientada, ela promoveu uma desregulação dos centros de fome e saciedade. E aí ela começa a comer muito como consequência. E não é esse o evento inicial que provocou a obesidade e o sobrepeso. E é isso aí, a gente finaliza agora que eu quero que você reduza a sua fome com esses segredos. Mande mensagem para nós contando aqui como foi essa prática, pelo menos por 30 dias. Amor, um beijo, muito obrigada pela companhia. Quero deixar um recado para você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo, né? Lembra, emagrecer se emagrece comendo, tá? É comendo que se engorda, mas também é comendo que se emagrece. Então, não se trata muito menos da quantidade e mais da qualidade do que você come. E muitas vezes você precisa pensar menos no que você precisa retirar e mais no que você precisa colocar na tua alimentação, para melhorar a tua nutrição, para reequilibrar os seus hormônios, reajustar os seus centros de fome e saciedade, e aí naturalmente você acaba comendo menos, mas naturalmente, sem forçar a barra. É assim que funciona o emagrecimento verdadeiro. É comendo certo, não é necessariamente comendo menos, é comendo certo, comendo melhor. Perfeito, maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais, fiquem com Deus.